Pessoal, prezados alunos do CASP, bom dia. Eu peço desculpas aí, eu já tinha recebido essa demanda já da Poliana há um tempo, e ontem eu recebi novamente essa demanda para esclarecer uma dúvida que é importante, né? Respeito de uma questão que caiu nos exercícios sobre controle social formal e informal, e de fato essa questão ela tem um erro no seu gabarito. Então, assim, eu fico feliz que tenha gerado dúvidas e feliz também de vocês estar atento a isso e querer esclarecimento, né? E aí, assim, a minha correria no dia a dia não permitiu, e às vezes por esquecimento devido às demandas, e outras vezes devido à ocupação mesmo. Então eu vim esclarecer uma questão que caiu, que fala sobre o controle social formal e informal. Então, assim, o próprio enunciado da questão, ele já traz a conceituação do que é o controle social formal e o controle social informal. O controle social informal é aquele controle que a própria sociedade exerce sobre o outro indivíduo através dos seus costumes, dos seus padrões de comportamento, aquelas condutas que são incutidas no indivíduo a partir do seu processo de socialização, através dessas instâncias como família, comunidade, igreja, que vai incutindo valores basta que você esteja na presença de outras pessoas que compartilham dessa mesma cultura de você, desses mesmos valores, que elas conseguem influenciar o seu comportamento. Então é aquele controle que a sociedade ela exerce sobre o indivíduo de forma natural, sem a necessidade de nenhuma instituição ou mecanismo que vai impor uma conduta que deve ser feita pelo indivíduo durante seu comportamento social. Que essa imposição de condutas é feita através do controle formal, que é o controle exercido através do Estado, das suas instituições, por normas, leis, regulamentos, né? Então, uma sociedade, ela via de regra, ela é regida por esses dois formas de controle, tanto a forma de controle social natural, que na minha visão eu defendo que é a melhor forma de controle que tem, porque a melhor forma de controle é aquela que a própria comunidade, a própria sociedade ela tem de influenciar o comportamento do indivíduo, porque quando enfraquece essa capacidade de controle, aí devido à necessidade de que as pessoas tenham, né, um padrão de comportamento que possibilite a vida com qualidade na sociedade, é necessário que atue outra forma, e essa de forma mais coercitiva, que é feita pelo Estado. Então, a diferença básica é essa. A questão ela fala o seguinte, que ela faz essa contextualização, né, do que é o controle social, entendido como essa capacidade de uma sociedade de regular os comportamentos individuais, visando garantir a ordem e a coesão social, né? Então, quanto maior a coesão social, maior tende a ser o controle social informal. Coesão social é aquele conjunto de comportamento que os indivíduos têm. Então, assim, quanto mais alinhado aqueles padrões de comportamento médio exercido pelo conjunto de indivíduos da sociedade, maior a coesão social. E quanto maior a coesão social, pressupõe que as pessoas estão mais alinhadas àquelas condutas que possibilitam a vida com qualidade. Então, por isso que é melhor, e a capacidade que as próprias pessoas têm de se regular. Então, e o controle pode ser exercido de maneira formal, por meio de leis e instituições públicas, que é o controle formal, que é feito através do Estado, por meio de sanções, normas de conduta, enfim. Ambos os tipos de controle são importantes para a manutenção da ordem social, mas cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, na verdade, essa questão é mais uma questão reflexiva sobre quais são as vantagens e desvantagens, sabendo que ambos são importantes, tá? Mas ambos têm seus pontos positivos e pontos negativos que precisam ser equilibrados. Então, qual a diferença de controle social formal e informal, e quais são as suas vantagens e desvantagens para a manutenção da ordem social? A diferença já está posta no próprio enunciado, e aí não tem dúvida, né? Então, acho que a grande dúvida recai sobre a sua vantagem e desvantagem. Então, a letra A fala o seguinte, olha, o controle social formal é exercido por meio de leis e instituições públicas. Tranquilo, através do Estado, né? Enquanto o controle social informal é exercido por meio das sanções sociais, das normas de conduta, do padrão de comportamento da sociedade. Correto, primeira parte. A vantagem do controle social formal é sua universalidade. Isso é uma vantagem, porque o controle social formal, como ele é regulamentado através de normas escritas e rígidas lá, ela se aplica a todos de forma indistinta. Então ela é universal.
todos estão sujeitos ao controle formal do Estado, independente da sua cultura. Qualquer pessoa que vier do Brasil, seja que ela venha da África, venha da América do Norte, venha da Ásia, quando ela chega no Brasil, ela está sujeito ao controle formal. Por isso ele é universal e deve ser cumprido por todos que estão sujeitos a essas normas estabelecidas pelo controle. Então essa é a vantagem dele, é universal, né? Enquanto a desvantagem é a rigidez das leis, né? Então, sim, essa rigidez das leis, ela vai se tornar uma desvantagem na medida em que as pessoas elas podem não se adaptar independente daquilo que é colocado como sendo uma norma de conduta desejável. Nem sempre essa norma de conduta desejada que é imposta pelo Estado pode ser percebida como sendo útil pela coletividade ou por parte dessa coletividade. É rígida e universal. Então está correta essa primeira parte, né? Já a vantagem do controle social informal é sua adaptabilidade. É isso aí. O informal, como ela é baseada em padrões de conduta dos indivíduos que compõem uma sociedade, à medida com que a sociedade vai se transformando, ela vai se adaptando. Você quer ver um exemplo? Fumar em local público, né? Há muito tempo atrás era muito comum. Assim, as pessoas fumavam dentro de ambiente fechado, tudo fazia parte de um estado de normalidade, e as pessoas não se viam de nenhuma forma sancionadas socialmente quando estivessem, por exemplo, fumando dentro de um bar, fumando dentro de algum ambiente fechado, fumando dentro de uma casa de uma pessoa, porque era uma conduta normal. Então, só que a partir do momento que a sociedade vai evoluindo, e hoje em dia, né, acabar esse exemplo ele é um pouco, até porque já tem até previsão de proibição, né, a partir do momento que há uma proibição passa a ser um controle formal, mas mesmo assim, hoje as pessoas, mesmo estando em locais abertos onde é permitido fumar, ela fumar em locais onde ela sabe que ela vai estar sendo vigiada, pode gerar um constrangimento nessas pessoas, né? Então isso faz com que essa capacidade desse controle possa se adaptar a partir da mudança de costumes da própria sociedade. Então é possível que o controle social informal ele tenha essa possibilidade de adaptabilidade, né? Enquanto a desvantagem é a possibilidade de discriminação. Isso é mais uma verdade, porque às vezes, e aí voltar ao mesmo exemplo da pessoa, por exemplo, eu que fui um imigrante, morei no Japão um tempo. Então no Japão, aqui no Brasil, é muito comum você, muitas das vezes, tá à noite, num sinal fechado, e você atravessar a rua porque não tem carro de um lado nenhum. No Japão, isso não é permitido. A questão da própria coleta seletiva. Então isso é um comportamento informal. Não tem lei que proíbe isso lá no Japão, principalmente a questão da coleta. Mas as pessoas elas se sentem constrangidas ao conversar alto no vagão de metrô, por exemplo, no Japão. Isso não é um costume. Então as pessoas da cultura japonesa, eles não conversam no metrô. Agora, quando a gente chega lá, a gente é estrangeiro, a gente não está incluído naquela cultura, a gente passa por essa forma de controle, a gente começa a conversar porque é natural pra gente, e as pessoas começam a nos olhar com um olhar estranho. Então isso permite uma certa discriminação, dada essa falta de rigidez, né, e considerando as adaptabilidades de acordo com cultura e padrões de comportamentos diversos. Então a resposta que deveria ser marcada como correta nessa questão é a letra A. Todas as demais estão erradas. Então houve um erro no gabarito, eu fiquei feliz pela dúvida, peço desculpa pelo tempo, né, de correção, mas acho que ainda tem tempo para vocês entenderem. Tá bom? Valeu, pessoal, sucesso, a prova está chegando, né? Então boa prova a todos mais uma vez, espero que todos passem bem. Até mais.